Meus irmãos, ainda em pé, abra sua Bíblia no penúltimo livro, Epístola de Judas. Judas. Iremos ler nessa manhã apenas o versículo 2, que está escrito: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Aleluia. Amém, Senhor. Vamos ler mais uma vez, toda a igreja. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Podem sentar, meus irmãos. Maravilhoso Deus, de fato, os nossos louvores expressam o nosso amor para contigo, Senhor. E acabamos de louvar o teu nome. Assim como, ó Deus, a tua palavra, a revelação especial do Senhor expressa o teu amor e o teu cuidado, a tua provisão, o teu alimento sobre as nossas vidas, ó Pai. Por esta razão, Deus, eu te peço, fala conosco nesta manhã mais uma vez, através da exposição desse versículo, que o Senhor nos ensine, que o texto seja aplicável a cada coração nesse lugar, ou cultuando de modo remoto, que Deus fale, que Deus ministre, que eu seja apenas instrumento, Senhor, em tuas mãos, para o louvor do teu nome. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, domingo passado, no culto pela manhã, nós iniciamos a exposição desta epístola de Judas, essa pequena carta que foi escrita no final do primeiro século, com o objetivo de denunciar os falsos ensinos que estavam invadindo a igreja. Judas tem a preocupação de mostrar a esta comunidade que nós precisamos combater a ideia. O princípio essencial desta carta é que a igreja precisa batalhar, a igreja precisa promover resistência a tudo aquilo que foge à palavra de Deus. É fato, irmãos, que eu dizia domingo passado que o levante incontrolável de heresias aponta para a gente a realidade do fim dos tempos. O próprio Jesus, lá em seu sermão escatológico de Mateus capítulo 24, registrado por Mateus, ele diz que levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Os irmãos sabem disso. Nós vivemos há muitos anos, eu diria, o esfacelamento da palavra de Deus. Quantas heresias que estão aí combatendo a inerrância, a suficiência das Escrituras. Vocês sabem que, encapado aí pelo iluminismo do século XVII, quantas outras críticas, como fruto desse levante, nesse contexto do século XVII, quantas outras críticas historicamente a Bíblia tem sofrido, irmãos. Quantas críticas, quantas pancadas. Há quem chegue a dizer que a Bíblia precisa de uma repaginada, uma atualizada. Quantas críticas. E é interessante, irmãos, que com o propósito de trazer uma mensagem mais convidativa, as pessoas procuram de fato repaginar aquilo que a Escritura ensina. Nós não podemos andar por esse viés aí, como dizíamos, encapado pelo iluminismo do século XVII, de que a Bíblia ela é passível de crítica. De maneira alguma, irmãos. Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, como a Escritura mesmo afirma,
apta para ensinar, para corrigir, para realinhar a nossa vida, para denunciar o pecado, para expor a alma do homem. Ela é apta, ela não precisa de arranjos, ela não precisa de uma repaginada, ela precisa ser ensinada, aprendida e aplicada para que o nome de Deus continue a ser honrado e glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. O que é que Judas faz? Nós ministramos domingo passado. Judas apresenta à igreja a identidade dela. Eu dizia, se nós não sabemos quem somos, nós teremos uma dificuldade enorme de, por exemplo, anunciar a Escritura. Se eu não sei quem sou. E eu dizia domingo passado que Paulo, ele desconstrói essa ideia de que estamos soltos, perdidos na história. Não, Judas vai dizer, e nós ministramos já domingo passado, ele vai dizer: Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago, versículo 1, aos chamados, amados e guardados pelo próprio Deus. Nós nos identificamos, irmãos, com esta palavra, porque assim como Judas diz que esta igreja, ela foi chamada de maneira irresistível por Deus, esta igreja é amada de maneira incondicional por Deus, esta igreja é guardada para que ela possa perseverar até o fim. Nos identificamos aqui. Eu também me encontro nesses versículos, ou nesse versículo inaugural o versículo 1 de Judas. O que é que Judas vai fazer? Ele, além de identificar a igreja, ainda em sua saudação, sabe o que ele vai pedir a Deus? Ele vai pedir que a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Eu dizia que Judas é uma epístola muito boa para pastor presbiteriano. Nós tivemos 3 pontos domingo passado, e aqui se apresenta diante dos nossos olhos, pula diante dos nossos olhos 3 verdades que Judas ministra, clama e pede aqui para que Deus derrame sobre a igreja. 3 coisas aqui, irmãos, fundamentais, que o autor inspirado refere-se aqui de maneira maravilhosa. Presta atenção, ele não desejou apenas que o amor, a misericórdia, a paz pudessem ser adicionadas. Olha a expressão que ele usa: vos sejam multiplicadas. É como se Judas estivesse dizendo: olha, todas estas coisas devem ser aumentadas mais e mais e mais e mais, quanto mais o tempo se aproxima, irmãos. Há um pedido aqui de Judas, há um pedido aqui corriqueiro e costumeiro dos nossos corações. Nós precisamos pedir a Deus o que está posto, porque já que eu fui identificado quem sou, eu fui chamado, eu fui amado, eu estou guardado por Deus, eu preciso clamar a Deus para que essas 3 coisas aconteçam, sejam multiplicadas. Ou seja, essas são de fato, irmãos, as necessidades essenciais da igreja. E nós olhamos para esse texto e nós podemos identificar que primeiro, irmãos, nós precisamos de multiplicação de misericórdia, em nome do Senhor Deus. O que mais precisamos nos últimos tempos é que Deus multiplique a misericórdia sobre nós. Amém? Não se assuste não, meu irmão. Multiplique a misericórdia. Eu quero chamar a sua atenção, querido, porque Judas vai começar dizendo: Deus multiplica a misericórdia. Por que Judas começa pedindo para que a misericórdia fosse multiplicada? Veja, há um paralelo aqui. Nós temos como base a relação de Deus para conosco. E se você prestar atenção, misericórdia é a dedicação fundamental de Deus a nós. Deus não tem uma simpatia de sua parte para com os seus filhos. Deus tem misericórdia. Há uma diferença abismal, gigantesca entre ter simpatia da parte dele
e entre ter misericórdia. Deus não teve simpatia para a raça humana, Deus não teve simpatia para com os eleitos, não, Deus derramou misericórdia sobre nós. Irmãos, quando nós pensamos em misericórdia, nós iremos entender que a intenção misericordiosa de Deus se tornou em ação, de maneira histórica. Como, irmãos, quando Cristo morre de maneira sacrificial por nós. Ou seja, misericórdia, irmãos, é consolo, é cuidado compassivo de Deus para com os seus escolhidos, para com os seus santos, para que Ele nos livre em tempos de conflito e de muita tensão, nos livre pela sua misericórdia. Deus é um Deus misericordioso e Ele demonstra essa misericórdia de maneira prática. O que é que Judas faz? Deus multiplica essa misericórdia no meio do teu povo. Nós precisamos de misericórdia, irmãos. Nós somos tão ávidos diante da nossa própria justiça. Alguém já disse que justiça sem misericórdia é inquisição. E tem muito crente jogando irmãos na fogueira. É verdade ou não é, irmãos? Alguém que comete um pecado, eu me revisto de muita justiça e digo: é um pecador, joga na fogueira. Quem és tu, ó Barrabás? Quem és tu, ó pecador? É interessante, irmãos, como nós nos colocamos na posição do juiz. Eu quero que você entenda que Judas parte da premissa de que Deus é misericordioso. O que é que nós merecíamos? Inferno. O que é que nós merecíamos? Condenação. O que é que Judas faz? Já que nós fomos identificados no versículo 1, quem somos? Nós somos chamados, guardados, amados e guardados por Deus. Nós temos a identidade de Deus agora. Você foi salvo por Deus. O que temos que fazer que não seja: multiplica sobre nós, ó Senhor, as tuas misericórdias. Multiplica entre nós a misericórdia, Senhor Deus. Vocês lembram que foi Moisés? Ele recebeu a revelação de Deus, do próprio Deus. E é interessante como Deus se revelou a Moisés de tal forma que está registrado lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Foi Paulo também que disse lá em Efésios 2:4, Deus é rico de misericórdia, ou em misericórdia. É por causa desse trato, irmãos, de misericórdia, que nós estamos aqui nessa manhã. Lembram do texto de Lamentações? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Aleluia. É interessante como o autor de Lamentações, ele diz assim: grandes são as tuas misericórdias. Elas não acabam, irmãos, elas não findam na página 15, na página 16. O que eu quero dizer com isso é que na página 16, quem sabe você experimentou um momento de confissão e perdão. Na página 17 você pecou de novo, mas se você se volta para Deus, Ele é misericordioso e as suas misericórdias, elas não têm fim. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Quando eu penso em misericórdia, irmãos, eu penso que pelos nossos próprios merecimentos nós não atingimos o padrão perfeito de justiça de Deus. Nós não atingimos. Presta atenção que eu quero lhe dizer aqui: até as minhas melhores obras diante do Senhor são como panos sujos. Já dizia Isaías: as minhas melhores obras diante de Deus, que é justo, são panos sujos. O que é que Judas vai dizer aqui no versículo 2? Deus aumenta essa misericórdia. Qual é o padrão de Judas? Deus. Não pode ser abaixo disso, irmãos. Deus. E qual é o padrão de Deus? 70 vezes 7 por dia. Se alguém erra,
está perdoado. Se alguém pisa no seu calo, está perdoado. Se alguém bate na tua face, vira outra face. É fácil isso, irmãos? Não. Somente quem estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que Judas começa dizendo: multiplica. Não é adiciona não, Deus. Multiplica a misericórdia sobre nós. É a minha oração nessa manhã. Deus, multiplica a misericórdia sobre a igreja presbiteriana do Farol, em nome de Jesus. Multiplica a misericórdia sobre a igreja de Cristo espalhada nesse mundo, em nome do Senhor. Primeira coisa, a primeira verdade que o texto diz, Judas pede: multiplica a misericórdia. Segunda coisa, está aqui no texto, nós precisamos de multiplicação, irmãos. Sabe de quê? De paz. Amém? Principalmente nesse contexto em que nós estamos inseridos. Olha para o texto, está aí, posto: multiplica a paz. A palavra paz para o judeu, irmãos, é shalom. E alguém pode olhar para a palavra shalom e achar que é uma palavra corriqueira. A ideia de shalom no original traz a ideia de paz integral. Há uma integralidade dessa paz. Não é uma paz circunstancial. A ideia de shalom, quando a igreja primitiva dizia shalom, era a ideia de dizer paz integral, paz na alma, paz na mente, paz de espírito e paz no corpo também, mesmo sendo provado, tendo a certeza que é Deus que promove essa paz. Glória a Deus. Judas diz: Deus multiplica. Deixa eu dizer uma coisa para você: a paz bíblica não se equivale à ausência de conflitos, não, irmãos. Paz bíblica, shalom, não é a ausência de conflitos, mas é serenidade, irmãos, é segurança, resultantes de quê? De uma confiança de que Deus promove essa paz, que Deus está conosco, mesmo pelos vales mais áridos. Deus não nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis e agudos. Eu não olho para as circunstâncias, lembrei até de uma canção: não olho para as circunstâncias, mas os meus olhos estão fitos naquele que é a paz. Glória a Deus. Sabe que Judas pede à igreja? Lembram do contexto aqui, irmãos? Perseguição religiosa. O que é que Judas pede? Multiplica a paz. Presta atenção, querido. As armas que nós usamos para combater quem nos persegue é a paz. É a paz. Sabe o que Paulo vai dizer? Quando depender de vós, tende o quê? Paz. Só com os crentes? Com todos os homens. Só com gente que aceita o que a gente pensa? Todos os homens. Só com gente que posta na internet o que a gente acha interessante e bonito? Com todos os homens. Se Paulo estivesse escrevendo a carta aos romanos no contexto, nosso contexto, ele diria: tenha paz também virtualmente, meu filho. Se depender de você, tenha paz. Ou seja, você argumenta, alguém quer brigar, cale-se, promova a paz. Se depender de vocês, promovam a paz. Não à toa que Judas ele ora dizendo: Deus, multiplica a paz do teu povo. Essa paz que é integral, essa paz que cumpre os seus propósitos, porque ela é derivada do próprio Deus. Ele não diz: Deus, que nós possamos promover ações de paz. Não, ele diz: Deus, multiplica. A origem dessa paz é o próprio Deus. E quando eu penso que Deus é a origem da paz, irmãos, eu lembro do Salmo 27, versículo 3, quando o salmista diz ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E ainda, diz o salmista, se estourar uma guerra contra mim, ainda assim, ó Deus, eu terei confiança. Glória a Deus. Sabe o que eu peço a Deus nessa manhã para a gente? Deus, promove a paz. Deixa eu dizer uma coisa para você. O shalom judaico
não era uma mera ou mero conforto psicológico, era paz. Não é mero conforto psicológico, é paz, é calmaria, é confiança. Isso revela confiança em Deus. A guerra estourou, mas eu confio em Deus. Eu não sei se com certeza vocês estão acompanhando, e dizia muito bem o presbítero Ricardo ontem, na abertura aqui da nossa seresta, ele foi muito pontual, é isso mesmo, é claro que hoje de maneira mais aguda nós acompanhamos a guerra que estoura lá no leste da Europa, mas nós temos vários conflitos, guerras civis em vários países, México, nós temos guerras na África, mas hoje nós acompanhamos pela realidade, irmãos, que nós estamos inseridos na guerra que estoura lá, fora, distante, mas que também nos atinge. E eu pude acompanhar um depoimento de um pastor batista, em que ele promoveu a saída dos filhos e da mulher da Ucrânia, mas ele retornou, porque ele disse: eu preciso cuidar do povo. Irmãos, humanamente falando, isso é lógico? Não. E a serenidade desse pastor, quem promove isso? O Espírito Santo. Isso não é conforto psicológico, porque se fosse conforto psicológico, ele iria com a família para psicologicamente estar confortável, mas não, ele volta. Sabe por quê? Porque ele, iluminado, abençoado, revestido da paz de Deus, ele é instrumento nas mãos do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Sabe o que eu quero pedir para Deus nessa manhã? Precisamos de paz. Deus, todos os dias, multiplica sobre nós a paz. Foi Deus que disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo, que às vezes promove confortos psicológicos. Eu não dou como o mundo, eu não dou como as pessoas querem, uma paz circunstancial, não. Eu dou uma paz que não traz turbulência ao coração. Ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, deixo-vos a minha paz. Seja bendito o nome do Senhor Deus. Sabe que paz é essa? É paz que inuda a igreja. Sabe que paz é essa? É paz que inuda os casamentos. Sabe que paz é essa? É paz que inuda as famílias. Sabe que paz é essa? É paz que invade a sociedade. Sabe que paz é essa? É paz que o mundo não pode entender, mas Deus nos diz: deixo-vos a minha paz. Aleluia. Que Deus multiplique a paz. Para a gente terminar essa exposição do verso 2, Judas diz: multiplica a misericórdia, Deus, multiplica a paz. E ele diz: Senhor, precisamos de multiplicação de amor. Seja bendito o nome do Senhor. É interessante que Judas termina e fecha essa lista tripla, dizendo: enche-nos do teu amor. Amor ágape. Esse amor que é a aceitação imerecida que Deus oferece ao seu povo querido, uma afeição profunda, uma afeição intensa e que deve ser distribuída a outras pessoas. É Deus que nos aceita, é Deus que nos perdoa, é Deus que nos achou, é Deus que nos amou, é Deus nos escolheu. Que amor é esse, meus irmãos? Um amor que nos constrange, como diz as Escrituras, um amor que é inexplicável. Nós erramos todos os dias, nós falhamos, nós desobedecemos, nós somos muitas vezes arrogantes, vaidosos, nós deixamos de cumprir as Escrituras, mas todos os dias Deus nos ama e isso nos basta. Aleluia. Deus não acorda em crise, irmãos. Vez por outra, nós recepcionamos em nossos gabinetes famílias em crises, casamentos em crises, relacionamentos em crises. Agora presta atenção, querido, Deus todos os dias é o mesmo. Ele é imutável, Ele não muda.
Todos os dias Deus nos ama. Esse amor que tem como base essa misericórdia inexplicável, que promove paz, que Judas diz, Deus multiplica sobre a igreja. Amor, amor. Olha aqui para mim, querido. Vivemos dias em que o amor tem se esfriado. Vivemos dias, irmãos, em que as relações são extremamente circunstanciais. Eu me aproximo porque eu quero algo em troca. As relações são extremamente alicerçadas em barganhas, até mesmo dentro da igreja. E sabe o que Judas diz? Multiplica amor, Senhor. É o amor que é derramado independentemente daquilo que o outro possa me oferecer. Eu sempre gosto de usar o exemplo, irmãos, onde prego, da minha relação paternal. E aí quem é pai, quem é mãe sabe muito bem. Por exemplo, nós não acordamos em crise do nosso amor para com o nosso filho, mesmo quando o nosso filho desobedece, mesmo quando ele não faz aquilo que nós queremos, mesmo quando ele não cumpre radicalmente ou não a cartilha daquilo que são ordens estabelecidas. O pai, ele vai continuar amando do mesmo jeito, não entra em crise, é amor. Às vezes, como pai, com certeza você já teve a experiência de dar alguma coisa ao seu filho pelo corre-corre da vida. Eu vou pegar uma coisa bem simples, tá, irmãos? Você dá um lanche para ele ali, e ele pegou alegre, feliz, e nem agradece às vezes, porque ele está tão empolgado. Acontece, isso já aconteceu com você, com certeza. Mas você fica feliz, você fica satisfeito, porque você abençoou, porque você foi instrumento, porque você é o protetor, porque você é o provedor. Olha para Deus, é o que Deus faz com a gente todos os dias. Estamos acordados aqui, vivos. Quantos de nós, nas primeiras horas, falaram assim: Deus, muito obrigado porque eu acordei, seja bendito o teu nome. Deus, muito obrigado porque eu estou com vida, obrigado pelo ar que respiro, obrigado pela igreja, obrigado pelo ajuntamento, obrigado pelo teu amor. Quantos de nós acordaram hoje e disseram: Deus, isso é fruto do teu amor? É esse amor que Judas disse, Deus não adiciona, Deus, é tendo esse amor como base que Judas disse: multiplica entre nós para a glória do teu nome, aleluia. Judas termina essa lista dizendo: multiplica esse amor, Senhor. Eu concluo essa palavra dizendo ao teu coração, em nome de Jesus, nós entendemos, tendo esse versículo 2 como base, irmãos, que as nossas três maiores necessidades como igreja estão aqui locadas, postas diante dos nossos olhos, e essa é a minha oração nessa manhã. Deus, multiplica misericórdia a partir de mim, através de mim. Deus, multiplica paz em mim, através de mim, e multiplica amor, Deus, em mim e através da minha vida, em nome de Jesus. Qual é a ambiência para que isso aconteça de maneira fidedigna, irmãos? Apesar de nós, a igreja. A igreja, essa é a instituição levantada por Deus para a promoção da misericórdia, da paz e do amor. É aqui. E aqui eu deixo uma palavra pastoral para os irmãos. Esses últimos tempos são tempos do esfriamento do amor. Percebam, isso é muito sorrateiro, irmãos. E aí é uma advertência pastoral das minhas próprias reflexões em relação à igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo igreja presbiteriana do Farol, mas também a incluo. É que esse momento de esfriamento global do amor, que tem várias nuances aí, mas uma delas é o afastamento dos membros da congregação, é algo que tem que ser combatido, irmãos. Eu disse para vocês que a instituição levantada por Deus para ser instrumento de Deus no mundo é a igreja. E tem uma frase, que é uma frase muito usada, e aqui permitam-me, não quero usar essa frase como uma frase que possa gerar efeitos sobre ela, mas que eu vou explicar o uso dessa frase. Juntos nós somos mais fortes.
a ideia de que quando igreja estamos juntos, estamos unidos, uma mesma fé, o mesmo amor, o mesmo propósito, o Senhor Deus, Ele mesmo capacita e fortalece esse rebanho para a promoção de que, igreja? Misericórdia, paz e amor. Estamos saindo, graças a Deus, desse contexto pandêmico. Eu tenho dito aqui às pessoas, até quem está em casa e não tem frequentado a igreja, volte, querido, em nome do Senhor, volta. Sorrateiramente as pessoas vão se acostumando com a ausência, e a ausência é muito perigosa, irmãos, é muito perigosa. Sorrateiramente as pessoas vão se acostumando. Antes da pandemia, qual era a minha dinâmica como igreja? Eu cresci assim. Eu ia para a igreja de manhã, domingo, e à noite. Pós-pandemia, eu escolho um horário que eu vou frequentar a igreja. Isso é perigoso, irmãos. Isso é perigoso. É estranho. Se aqui é o lugar, a instituição levantada por Deus para que possamos estar juntos e unidos, isso é estranho. Eu preciso reavaliar algumas coisas no meu coração. É aqui, vejam, percebam, sorrateiramente eu vou colocando isso como algo aceitável, isso faz parte agora da rotina. Eu lembro, irmãos, uma cultura americana, uma cultura em que as pessoas iam apenas de manhã para a igreja. O dia do Senhor, nós somos levados pela nossa rotina ao afastamento do dia do Senhor. Percebam se não é assim, irmãos. Via de regra, a rigor, as nossas atividades, a nossa rotina, as nossas atenções, elas são fracionadas diariamente. Isso tem acontecido no dia do Senhor, porque eu não estou envolvido de maneira aplicada a essa reverência de guardar, de cuidar, de assistir na igreja, de congregar, de louvar a Deus. Nós perdemos o foco muitas vezes, e há quem esteja caminhando ainda na cultura de que, se eu for de manhã, a minha relação com Deus já foi estabelecida, e aí passo o resto do dia todo sem cultuar, sem louvar, sem adorar. Irmãos, nós precisamos quebrar essa cultura que foi instaurada pós-pandemia, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem sabe essa palavra vai de encontro aos teus conceitos, mas aqui não é nem o meu conceito, nem o seu conceito. Ora ao Senhor, coloca diante de Deus. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos? Será que vir na casa do Senhor Deus tem promovido esse amor, essa alegria? Eu fico alegre, irmãos, quando o domingo chega. Eu sei que domingo 9 horas eu vou estar aqui na igreja, revendo os irmãos, louvando a Deus e ouvindo a palavra. E às 18 horas eu estarei aqui louvando a Deus, revendo os irmãos em comunhão e ouvindo a voz de Deus. Deus, multiplica sobre nós misericórdia, paz e amor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.